porque o envelhecimento faz com que a gente perca músculo naturalmente, então a gente tem que trabalhar essa parte também. E com o advindo das canetinhas emagrecedoras, a gente tá transformando, às vezes, pacientes obesos em pacientes sarcopênicos. E a gente, às vezes, tratar essa sarcopenia, ajudar nesse tratamento de sarcopenia, vai fazer com que esse paciente consiga perder peso de forma eficiente e se manter com o peso adequado. Porque a gente sabe que quando a gente para as canetinhas, às vezes a gente vai ter rebotes e reganho de peso, porque a pessoa volta ao estilo de vida original. Então não existe obesidade que seja tratada em definitivo, né? E vamos lá então. Então, vou falar dos implantes também de oxandrolona nesse intuito, mas vamos lá, baixa massa muscular e comprometimento cognitivo. Existem estudos, então, que mostram que a pessoa que tem uma massa muscular prejudicada, uma baixa massa muscular, tem um risco de um comprometimento cognitivo. Então a gente achava que massa muscular era apenas um órgão locomotor e não é, ela é um órgão endócrino e ela vai agir à distância, também aumentando o BDNF no cérebro e outras substâncias que mantêm e melhoram a cognição. Existe um risco de mortalidade 3 vezes maior nos pacientes do grupo da sarcopenia, que é aquilo que a gente falou. Pacientes que têm baixa massa muscular, baixa força nas pernas, têm uma longevidade prejudicada. Então, força nas pernas também é um critério de longevidade. E aí, quando a pessoa tem uma obesidade sarcopênica, então um percentual de gordura alto, para uma massa magra muito ruim, o risco aumenta em 184% de mortalidade. Isso, 184%, se a pessoa tinha um risco de 20%, ela passa a ter 60%, ela vai aumentar aí 2, 3 vezes o risco, né? E aí tem as medidas aí de percentuais de massa muscular, e a gente vai detalhar isso um pouquinho mais à frente. Bom, então o músculo é um grande órgão endócrino e ter massa muscular é ter saúde. Então a gente precisa falar com os pacientes da gente que massa muscular é previdência privada, que a gente precisa ter músculo para continuar indo ao banheiro sozinho, indo ao supermercado sozinho, fazendo as atividades, tendo independência, tá? E aí, um estudo que mostra que indivíduos com sarcopenia e obesidade apresentam um risco maior de pré-diabetes. Então, a massa muscular, ela é um protetor para diabetes, porque quando você trabalha esse músculo, você consegue colocar glicose para dentro do músculo, às vezes sem depender da ação direta da insulina. A sarcopenia, então, é um fator de risco independente para o pré-diabetes. E cada aumento de 10% na massa muscular, houve uma redução relativa na prevalência da diabetes de 23%. Então, quando você tem um paciente que está gordinho e que tem pouca massa muscular e que tem, então, uma resistência insulínica e uma probabilidade maior de fazer diabetes, se tratar a resistência insulínica dele e oferecer uma oportunidade dele ganhar massa muscular, vai fazer com que ele tenha uma chance menor de diabetes e, consequentemente, das doenças crônicas do envelhecimento. Então, quanto mais cedo for a minha construção, melhor. Na verdade, ter mais músculo é ter mais saúde, né? Quando a gente fala aí dessa resistência anabólica, é que o nosso pico de crescimento, de ganho muscular, é aqui, por volta dos 25 a 30 anos. E se eu não construir massa muscular adequadamente nesse período, eu não vou construir mais de forma eficiente, a não ser que eu vá ou anabolizar, ou repor hormônios, ou estimular o ganho de massa magra de uma forma mais significativa. Então, aquela pessoa que não atingiu o pico, ela tem tendência a estar abaixo da linha da sarcopenia depois na terceira idade. E aí, com dificuldade já por volta dos 40, 50 anos, e a primeira coisa a diminuir é o volume muscular e não a força. Por isso é que a gente percebe essa sarcopenia com mais dificuldade. Às vezes a pessoa tem uma diminuição do volume muscular, mas continua executando as atividades do dia a dia. Então a gente às vezes não tem essa noção da sarcopenia. Então no consultório a gente deve testar isso, deve entender quando que a gente tem sarcopenia. Baixa força muscular, provavelmente uma sarcopenia de grau 1. Critério 1 aí. Baixa quantidade ou qualidade da massa muscular, diagnóstico de sarcopenia grau 1, somando com 2. E baixo desempenho físico, aí a gente já pensa numa sarcopenia grave,
que aí é um paciente que tem dificuldade de locomoção, já tem limitações de movimento, e a gente sabe, igual eu falei ontem, que a mortalidade em pacientes que vão para a cama é 30% no primeiro ano e 95% em 5 anos. Então, a gente tem que trabalhar essa baixa massa muscular, confirmar a sarcopenia, né, e entender se for uma sarcopenia severa que a gente precisa tratar para aumentar a longevidade desses pacientes. Então, alguns critérios, aí, alguns testes simples que a gente pode fazer no consultório para poder testar. O hand grip, que é um aparelho baratinho, você compra, ele aperta com a mão ali, e se ele tiver menor que 27 quilos de pressão para homens e 16 quilos para mulher, você pode considerar como sarcopenia. O teste de assentar e levantar, vai assentar e levantar sem o apoio das mãos 5 vezes, durante 15 segundos. E se ele demorar mais tempo do que isso, você pode falar sobre sarcopenia ou baixa força muscular nos membros inferiores. E o teste de assentar e levantar, que é o chair stand, que também ele vai levantar, andar 3 metros e voltar e assentar em 15 segundos também, para poder testar se ele dá conta de fazer esse movimento, porque aí já mostra limitações de movimento. As medidas de composição corporal, aqui tem uma qualidade melhor, é a densitometria de dupla emissão de raio-x, que é o DEXA, ou a bioimpedância, que também é uma boa avaliação de composição corporal, e aí você vai conseguir entender a proporção de massa magra, a proporção de percentual de gordura e tentar entender essas duas camadas ao mesmo tempo. O plano de saúde não cobre DEXA, né? Plano de saúde eu acho que não cobre DEXA. Não, mas é um exame relativamente barato hoje em dia, você acha em alguns lugares em torno de R$200, R$250, então é a mesma máquina da densitometria óssea tradicional. E aí, na hora que a gente vai criar os conceitos de massa muscular, a gente vai falar da massa muscular esquelética como um todo, que é a totalidade dos músculos, mas para pensar em sarcopenia, é melhor a gente falar da massa esquelética apendicular, que é a massa muscular nos membros, braços e pernas, que não inclui o tronco, né? Por que ela é frequentemente usada? Pois a perda de massa muscular nos membros, ela é mais indicativa de perda de função e de mobilidade. Então, a gente consegue entender. E aí, esse corte, né, para a massa muscular apendicular, homens abaixo de 7 quilos por metro quadrado e mulheres abaixo de 5,5 quilos por metro quadrado. A massa muscular apendicular, então, de valor absoluto, ali em valor percentual, né, por área, né? E aqui o valor absoluto, homens menor que 20 quilos de massa muscular total apendicular e mulher menor que 15 quilos de massa muscular total apendicular, membros, braços e pernas. Aquele total da bioimpedância não seria isso? Não seria isso. Então, a bioimpedância não aparece? Não, isso aí você só vai avaliar a massa apendicular, que na bioimpedância aparece os membros, aí você tem que fazer a somatória. E aí, então, no algoritmo da sarcopenia, você vai ter uma suspeição clínica, você vai fazer os testes de força e tal, e vai ter um raciocínio de uma provável sarcopenia, fazer as avaliações de composição corporal. Confirmou a sarcopenia, você vai olhar a atividade física, você vai ver o que pode fazer e a suplementação que precisa ser. Entendendo que a sarcopenia aumenta o risco cardiovascular. Então, a gente tem que estar cuidando dessa parte com muita intensidade. Então, sarcopenia ela é um fator de risco tão importante para doenças cardiovasculares e degenerativas. Atentar sempre para a obesidade sarcopênica em pacientes com índice de massa corporal normal, porém com percentual de gordura elevado. A massa muscular baixa são pacientes sob risco ainda maior. Então, o paciente obeso sarcopênico, igual a gente falou, né? Aqui o negócio do teste do up and go, na verdade são 20 segundos, que é levantar, andar 3 metros, voltar e assentar. E aí, quando a gente fala de suplementos nutricionais para aumentar a síntese proteica, né, muscular e melhorar os resultados da sarcopenia em adultos mais velhos, a gente colocou lá um aporte de proteína mínimo ali de 1 a 1,5 gramas por quilo, creatina, leucina, ômega 3, BCAAs e esteroides anabolizantes. Então, os esteroides anabolizantes entram como tratamento da sarcopenia. Os dois mais estudados são a oxandrolona e a nandrolona, e a gente tem uma indicação
recuperação formal. Pacientes CTI acamados usam essas drogas para poder se manterem bem e conseguirem ter uma recuperação mais saudável. O hidroximetilbutirato, 1 a 3 gramas, é um derivado da leucina, então a substância que estimula a via mTOR, a síntese proteica. O Pepstrong, como a gente já falou, principalmente para idosos, tem uma ação anticatabólica nos idosos, muito significativa. Quando você junta com a leucina, com a arginina, com as outras substâncias, com aporte de proteína adequado, você pode estar aumentando a síntese proteica. A leucina 3 a 5 gramas e a arginina, em geral 4 gramas, é uma dose alta e ele é um secretagogo do GH, aumenta os pulsos de LH e tem uma ação vasodilatadora. Então, modula o cortisol, que ainda tem um efeito catabólico. Então, a arginina, como preparador aí da pessoa que vai fazer atividade física, eu às vezes gosto de usar como pré-treino, porque estimula o GH naquele momento e pré-treino não no sentido de estimular a energia, mas de favorecer bioquímica do exercício, né? Estimula o pulso do GH, é vasodilatador, então vai oxigenar melhor o músculo, diminuindo a fadiga. E, consequentemente, o paciente às vezes consegue fazer uma atividade física mais satisfatória. Então, equilíbrio hormonal é fundamental, né? Como a gente falou, sarcopenia aumenta as doenças cardiovasculares. E entender aí que a gente tem que fazer um checklist desses pacientes e dosar testosterona e testosterona livre. Então, na juventude, a gente fala que é maximizar a massa muscular. Na meia-idade, tentar manter essa massa muscular de forma eficiente. Então, esse paciente que passou dos 30 a 40 anos, que vai cada vez mais tendo uma resistência anabólica, a gente tem que incentivar a prática de atividade física e o ganho muscular, porque é isso que está associado a uma longevidade de longo prazo. E quem está em idade avançada, a gente tentar recuperar, e aí o uso dos hormônios é muito importante. Então, a prevenção da sarcopenia deve ser uma preocupação ao longo da vida. Essa abordagem preventiva deve ser iniciada precocemente, reconhecendo que o desenvolvimento da sarcopenia começa antes do envelhecimento propriamente dito. Então, é o que a gente falou, se o pico é com 30 anos, 35 anos, você tem que começar a cuidar desde esse momento. E aí, para a gente falar um pouquinho do anticoncepcional, do uso do anticoncepcional combinado, né, nessas pacientes jovens, pacientes com 13, 14 anos que começam a usar anticoncepcional combinado e que vão ter um bloqueio de eixo, um bloqueio de FSH e LH, porque o anticoncepcional inibe a ovulação através do LH e do FSH, aumenta esse HBG e, consequentemente, sequestra a testosterona. Então, essa paciente aí é um exemplo, paciente com 0,06 de testosterona livre, né? Que é a testosterona que realmente tem efetividade para manter uma disposição, uma energia, uma possibilidade de construção muscular. Então, anticoncepcional oral nesse sentido pode prejudicar a construção dessa massa muscular. E aí é interessante mostrar que pacientes com baixos níveis de testosterona livre, menor do que 0,7, em comparação com quem tem níveis mais elevados, tem um risco de sarcopenia 3,6 vezes maior no grupo da testo baixa, né? Então, manter uma testosterona adequada, as pacientes com 40 anos, elas vão ter uns 50% da redução dos níveis de testosterona que tinham quando tinham 20 comparados com elas mesmas. Então a gente tem que entender que é o primeiro hormônio a baixar na vida da mulher e que é o que a gente precisa de repente estar atento. Os homens eles têm uma queda mais progressiva, mas também tem o DAEN, que é o déficit androgênico do envelhecimento masculino. Também com 35 anos em diante, começam a cair os níveis de testosterona progressivamente, 1 a 2% ao ano. Mas como o nível é muito mais alto, às vezes isso é imperceptível. É aquele cara que às vezes treinava todos os dias, jogava um futebolzinho, 2, 3 peladinhas no final do dia, né? E depois de um tempo ele começa a diminuir a intensidade dos esportes e começa a lesionar, machucar, porque aquela musculatura que protegia não dá conta mais. Né? Então, a gente tem que estar trabalhando o lado masculino também, porque o homem também vai ter uma queda de massa muscular progressiva com o envelhecimento. E aí é interessante mostrar que pacientes que usam anticoncepcionais orais é como se a gente estivesse transformando uma menina com hormônios jovens numa mulher de 35 a 40 anos, já diminuindo o padrão hormonal dessa paciente desde cedo. Então,
O anticoncepcional ele é permitido, para alguns casos ele deve ser usado, mas a gente tem que ter sempre uma certa ressalva nos combinados em que a gente tem estradiol ali, etinil estradiol, que tem uma potência muito grande em elevar esse HBG. Aí agora, as mudanças na composição corporal, então entendendo esse quadro é interessante, é um quadro mostrando a perda de peso da menopausa, né? Então, depois da menopausa, as pacientes têm uma perda de massa muscular, um ganho de peso, um aumento do índice de massa corporal e o aumento do percentual de gordura, da proporção de gordura e uma diminuição da proporção de massa muscular. Então, a menopausa ela é obesogênica, o FSH aumenta a obesidade, ele estimula gordura visceral e diminui gordura de culote quadril. Então, essa paciente tende a ter uma resistência insulínica e os mecanismos da resistência insulínica e das doenças metabólicas do envelhecimento. E aí vamos falar um pouquinho agora das canetinhas, né? As canetinhas, elas vieram como uma ferramenta maravilhosa, mudaram o paradigma da medicina nesse sentido, porque pessoas que tinham uma dificuldade muito grande de emagrecer, e emagrecer só no esforço, só na dieta e no treino, era um emagrecimento muito pobre, e a gente não conseguia grandes resultados. As medicações que existiam antigamente para emagrecer tinham um risco cardiovascular aumentado, né, às vezes por arritmias, né, fenproporex, algumas outras substâncias, e que tinham uma proposta, um percentual de emagrecimento muito ruim. Só que as canetinhas mostraram que, como todas as vias do emagrecimento, elas aumentavam o risco de uma sarcopenia, de uma perda de massa muscular. Então, para o Ozempic, aí, por exemplo, 39% da perda seria músculo, né? Então, para cada 10 quilos que aquele paciente perde, 3,9 são músculo, só perdeu 6,1 de gordura. Então, na hora que ela perde músculo e para a medicação, a chance de rebote e reganho é cada vez maior. Então, a gente tem que estar trabalhando essa parte muscular também para que esse paciente possa um dia ficar livre da medicação, senão ela vai ter uso crônico. Então, a semaglutida e a tirzepatida podem estar associados à redução significativa da massa corporal magra, levando a questão de se eles podem, ao longo do tempo, levar a um excesso de sarcopenia, que é o que a gente viu, às vezes, no meio artístico, aí, alguns artistas que fizeram uso da canetinha no início, ainda sem um acompanhamento adequado, sem um pensamento no grupo muscular, e ficaram sarcopênicos visivelmente, né? Então, o Ozempic, o Mounjaro são um problema? Claro que não, a gente tem que entender como manejar isso de uma forma eficiente e isso vai fazer toda a diferença no seu consultório, no que você tem condição de entregar de resultado para o seu paciente. Então, na hora que a gente falar de emagrecimento e a gente falar de massa magra junto, a gente vai entregar uma transformação mais consolidada e mais sólida para esses pacientes, porque a gente segurando a massa muscular, esse paciente vai conseguir emagrecer mais rápido, de forma mais satisfatória, mantendo um tônus muscular e um tônus de pele, uma textura de pele mais adequada, porque a pele também tem uma ação estrogênica, uma ação da testosterona. Então, os equilíbrios hormonais podem ajudar nesse caminho e a gente tem que estar atento a isso. Então, esse artigo ele mostra aí que 39% com Ozempic e com Wegovy tem perda muscular, a retatrutida, que ainda nem chegou, mas já tem o estudo, com 33% a princípio, mas mostrando, tanto quanto a tirzepatida, que na verdade essa perda muscular ela está superestimada. Por quê? Perde-se gordura intramuscular, então você diminui a mioesteatose. Com isso, você melhora a densidade muscular, apesar de diminuir o tamanho do músculo. Então, aquela pessoa pode acabar tendo uma densidade muscular um pouco melhor. Com a retatrutida ainda tem o glucagon, que é um componente que aumenta a energia à disposição, então as pessoas têm treinado de uma maneira melhor. E até alguns atletas de fisiculturismo já estão usando no intuito de um shape mais denso e mais seco, né? No Olímpia, por exemplo, teve. Então, essa aí é um artigo que fala do efeito sanfona. Então, pacientes que perdem peso param de usar o medicamento e reganham peso. Pacientes que perdem gordura param de usar o medicamento e reganham gordura. E pacientes que perdem massa muscular não reganham massa muscular se eu não treinar e não tiver efetividade. Então, para que eu não perca essa massa muscular, o treino é fundamental. E tem uma possível perda de massa óssea também. Então, trabalhar o músculo é importante para a gente manter tensão muscular e manter essa massa óssea.
Então, o depois do depois pode ser pior do que o antes, porque o paciente, se ele perde massa magra e gordura e ele ganha só gordura, ele pode ter um aumento do risco de obesidade sarcopênica, um aumento do risco de doença cardiovascular, de diabetes e de gordura no fígado. E aí esse estudo é interessante, que é um estudo de 2025 também, mostrando que avaliou a recidiva de peso com pacientes que usaram as canetinhas e os principais resultados mostraram uma recidiva proporcional à perda. Então a liraglutida, que era um medicamento que tinha uma perda menor, também tinha um reganho menor. A semaglutida, a tirzepatida com peso maior, tinha uma recidiva diretamente proporcional. Então a pessoa perdia 10 quilos de massa magra e gordura e reganhava só de gordura. E com uma significância estatística robusta, né? Então a perda de peso com GLP-1, com as canetinhas, ela não se mantém após a suspensão. O tratamento ele deve ser crônico e associado a estratégias de manutenção da massa muscular. E é isso que vai dar uma tranquilidade para esse paciente não ter reganho, tá? Então, o tecido adiposo ele ainda tem uma memória epigenética da obesidade. Então, aquele percentual de gordura que você já teve, o tecido adiposo tenta voltar para aquele tamanho. Então, aquelas alterações transcricionais do tecido adiposo, dos macrófagos que a gente falou, né, lá no lipedema, falamos na endometriose, né, essas alterações elas têm uma memória epigenética da gordura e se a pessoa se distrair, ela tende a voltar ao peso ideal. E aqui eu coloco vários artigos que vão sinalizar no mesmo caminho, né? Falando da persistência dos fenótipos, das células de imunidade que estão associadas a manter esse percentual de gordura um pouco mais alto, né? Esse epigenoma dos adipócitos. Então, como minimizar essa perda de massa muscular? Na verdade, a gente tem que associar sempre a atividade física e o aporte, às vezes, da correção hormonal e o aporte de proteína e suplementação. Então, aqui numa tabela de peso, em pacientes que usaram uma canetinha e treinaram, em pacientes que só usaram a canetinha, eu tenho ali, ó, quem usou a canetinha e treinou perdeu menos peso. E quem só treinou perdeu mais peso. Por quê? Porque a pessoa segurou a massa muscular. Na tabela de gordura, a pessoa que treinou e usou a canetinha perdeu mais gordura. Então ela segurou a massa muscular e perdeu mais gordura. E na hora que ela para de usar o medicamento, o reganho é assustador na pessoa que não treinou, que não construiu massa muscular. E aquela pessoa na tabela de massa muscular que treinou de forma eficiente, que ainda teve um ganho muscular, talvez nem ganhe gordura novamente. Então o segredo para não ter reganho é tentar ter uma vida estável e construir massa muscular. E aí, ó, para isso a gente fala também dessa resposta anabólica ao aporte de proteína. Esse estudo ele é muito interessante porque a gente tinha um raciocínio anterior de quanto mais eu ingerisse proteína, eu tinha uma limitação de anabolismo. Então, não adiantava eu comer proteínas, eu ingerir proteínas em grande quantidade, que na verdade eu estaria fazendo um xixi caro, né? Mas o que eles viram nesse estudo? Eles compararam pessoas que usaram placebo, pessoas que usaram 25 gramas de whey e pessoas que usaram 100 gramas de whey divididos em duas tomadas, 50 e 50. E as pessoas que usaram 100, e esse whey era marcado, a gente sabia para onde ele ia, né? E as pessoas que usaram 100 gramas de whey tiveram uma taxa de anabolismo mais alta e por mais tempo, né? Então, cada 50 gramas de whey deu um aporte de 12 horas de proteína para esses pacientes. Então, se eu tomasse 50 gramas a cada 12 horas, tecnicamente eu poderia ter um aporte de 24 horas de proteína. E com uma proteína de alto valor biológico, que 98% desse whey foi parar na massa muscular quando eles fizeram a análise. Então, aporte de proteína é fundamental para a gente poder fazer a construção, né? Que é isso aí que eu expliquei. E agora, o anabolismo na sarcopenia. A droga que a gente vai discutir aqui é a oxandrolona, porque é uma droga que tem um perfil confortável de utilização, é um 17-alfa-alquilado, e o que significa isso? É uma droga que, por via oral, tem um radical alquila no carbono 17, que faz com que ela tenha uma depuração hepática mais lenta, mais devagar. E ela não sofre ação nem da aromatase, nem da 5-alfa-redutase, porque ela já é um tipo de dihidrotestosterona. Então, para mulheres, ela não vai virar dihidro, ela já é. E as dihidrotestosteronas sintéticas, elas são diferentes da dihidrotestosterona natural. A
nossa dihidrotestosterona natural é muito androgênica e pouco anabólica, então não se comparam. A dihidrotestosterona sintética, da mesma forma que a oxandrolona, a metenolona, o masteron, que é a drostanolona, elas têm uma ação muito mais anabólica do que androgênica. Então, para perfil de segurança androgênico, para não piorar a pele, cabelo, acne, oleosidade, é uma droga que pode ser interessante. A mudança é só esse hidrogênio aí, então? Só. E aquele O. É porque ela não devia chamar DHT. Mas exatamente na hora que você muda aquele radical ali, você vira uma dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona é um derivado da testo. Então todas as dihidrotestosteronas têm essa mudança de colocar um radical hidrogênio naquele carbono, naquele lugar ali na testosterona. Então todas as dihidrotestosteronas acrescentam o hidrogênio. Então, aí é uma tabela que fala do poder androgênico e anabólico das drogas. Então, na hora que a gente olha aqui, ó, por exemplo, a oxandrolona, ela entregaria 3,2 de ganho de massa muscular e 0,24 de androgenismo. Então, no índice, no controle dele aqui, em torno de 13. Então, isso significa o quê? Uma droga que se a gente fosse considerar o androgenismo, daria 10 a 13 ali de anabolismo. Então, uma droga que muito mais constrói do que anaboliza. E aí a gente vai discutir depois os implantes, porque por implantes hormonais, ela ainda não tendo mecanismo de primeira passagem, esse androgenismo é menor ainda. Aqui você tem a nandrolona, né, que também tem um perfil interessante. Similar, né? Oi? É, similar. Mas a nandrolona a gente vai usar injetável. Então aí depende da paciente para utilização. Mas é uma droga, são as duas drogas, como eu falei, mais estudadas nesse sentido. E aqui você tem a metenolona, que tem um perfil de 7, então ela tem um anabolismo menor, mas ela tem um androgenismo menor ainda, tá vendo? Se a gente pegar aqui, ó, 0,12 para 0,24, menor do que a oxandrolona ainda. Então é uma droga que tem quando é uma droga original, né, porque a metenolona é uma droga cara, o insumo é muito caro, então é uma das drogas mais falsificadas que existe, né, pra você ter ideia, 1 quilo de metenolona, insumo para fabricação custa R$100 mil. Então para você fazer uma ampola de metenolona, não vai achar esse produto barato. E hoje, até 2022, eles estavam liberados no Brasil, né, foi liberado pelo Diário Oficial da União, e em 2024 foi suspenso novamente por causa de uma utilização excessiva. Antes as farmácias de manipulação faziam. E era um produto relativamente com preço médio, a metenolona, mas os anabólicos, de uma forma geral, com preço mais barato. E por isso a indústria ela não tem muito interesse em botar em manipulação. E são drogas que têm um estigma pelos usuários de academia, né, de uso excessivo, de anabolismo excessivo, né, de uso de drogas muito suprafisiológicas. Mas é uma ferramenta que poderia ser muito útil para vários pacientes que têm sarcopenia. Na verdade, eu não sei. No Diário Oficial da União de 2022, todas elas foram liberadas. Eu vou mostrar na aula de anabolismo feminino. E depois eles suspenderam, talvez pelo uso injetável, a oxandrolona se manipula por via oral. Eu não sei te explicar, não, mas eles tinham várias drogas. Até trembolona tinha sido liberada em 2022, que para mim é a droga mais hipertrófica que existe, mas também a mais neurotóxica, né? E agora suspenderam tudo de novo. Então as farmácias de manipulação deixaram de fabricar. O acetato de metenolona tem oral também? O acetato, inclusive, é o oral, né? Aí eu vou mostrar lá na aula de anabolismo. Bom, então, a oxandrolona é uma droga que parece não apresentar efeitos hepatotóxicos graves, apesar de ser um 17-alfa-alquilado, que isso é comum em outras drogas 17-alfa-alquiladas que têm uma hepatotoxicidade maior. É uma medicação bem tolerada, efeitos adversos, elevações transitórias dos níveis de transaminase e redução do nível de HDL discreto. A meia-vida de 9 horas, então, em geral, a tomada é 2 vezes ao dia. Ontem eu até falei, né, que no fisiculturismo o pessoal tende a usar uma dose mais alta uma vez só para evitar picos múltiplos, consequentemente melhorando o padrão de androgenismo da droga, que está associado a esse pico.
e ela diminui o estoque de gordura visceral e gordura corporal e aumentam a síntese proteica. Então essa informação ela é importante. Ó. Então ela tem uma ação tanto anabólica quanto lipolítica. E então, para uma paciente que tem sarcopenia ou que está no processo de emagrecimento e que precisa perder gordura segurando uma massa magra, estando em déficit calórico, é uma droga que pode ajudar no processo de emagrecimento, mantendo uma massa muscular saudável, né? Então, e aí o perfil da droga é interessante aí, ó. Pacientes, né, homens velhos, 72 anos de idade, excluídos idosos que faziam atividades muito intensas, então quer dizer, aquela pessoa que tinha já um risco de sarcopenia e tal, e usou-se 10 miligramas de 12 em 12 horas, atividade física foi permitida, caminhadas